continuando esse trabalho, e vou terminar nesse capítulo, eu quero dizer, meu amado irmão, você que já entregou o que é seu para outro, aquilo que Deus te constituiu para você fazer, mas você entregou para outro, você é tão mais culpado que o usurpador que tirou esse cargo de você. Tá certo que o cargo de pastor na igreja, o cargo de liderança da igreja é um cargo pesadíssimo. Porque nós não podemos pegar as 100 ovelhas e deixar uma lá fora. Ficar só com as 99, a gente tem que deixar as 99 lá atrás da perdida. Só que nos dias de hoje, nós estamos tão preocupados em encher a igreja, tão preocupados com os dízimos da igreja, que quanto mais pessoas, mais dízimo, mais a igreja vai crescer monetariamente. Que é uma coisa tão desnecessária. Ou posso dizer também que quanto mais membros, quanto mais pessoas, se acumula riquezas na igreja. Que quando a palavra diz assim que haja mantimento na minha casa, a turma ultrapassou isso de haja mantimentos para a colocação até de cultos em televisões. Uma rede internacional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você promulgar a palavra ficou bem mais fácil, né? O homem procura o evangelho de facilidades. E eu não digo que eu sou contra, porque se existe uma divulgação maior, então grandes números de pessoas vão ter acesso. Agora, insistir nisso, quando Deus quer você um determinado quantidade de pessoas, porque veja bem, se você tem uma igreja com 10 pessoas, é mais fácil você cuidar dessas 10 pessoas. Se tiver com 100, já dificulta mais. É mais fácil você perder uma ovelha. E Deus vai cobrar naquele dia aquela ovelha que você perdeu. Então, o que eu posso dizer então nesse assunto? Que quanto mais o encargo, mais pesado fica. Agora, quantas ovelhas eu ganharei através de um culto dado por televisão? Alcançarei muito mais almas. Agora, os recursos que eu uso para chegar aí. Ora, será que eu estou preocupado tanto em ganhar milhões e milhões de almas e esquecer da minha própria? Eu esquecer da minha própria salvação? Porque quando se corre atrás dessas coisas mais difíceis, mais duras, existe uma coisa que eu digo assim, tem que aderir. Ah, eu vou aderir isso aí. Deus não está nesse negócio, mas eu vou aderir. E aí começa uma rede de mentiras. Aí começa o comércio dentro da igreja, que Jesus colocou por chibatada os comerciantes da igreja. Então, meu amado, eu me preocupo muito mais com a minha salvação. Eu sou responsável pela minha salvação. Eu não posso esquecer dela. Ah, eu amei tanto as pessoas que eu entreguei minha alma para ir para o inferno. Não, isso não tem lógica, não tem explicação. Se por exemplo, na minha vida aqui terrena, que não é eterna, é uma vida que termina rapidinho, é como uma fumaça que o vento dissipa. Eu querer entregar essa vida aqui desse lado, eu até faço. Olha, eu não mato fulano, mata eu. Deixa ele vivo. Isto é bom. Agora, eu jogar a minha eternidade para fora, dizendo que eu tive tanto amor por essas vidas que sacrifiquei a minha própria, não. Sacrifico minha vida desse lado da vida. Desse lado da vida eu posso sacrificar. Mas do outro lado que é eterna, não. Seria muita burrice da minha parte.
Eu prefiro muitas vezes salvar a minha alma de que salvar milhões. A não ser que o próprio Cristo fale assim, não, eu te absolvo e você vai atrás dessas milhares de almas. Aí sim. Mas ele não vai querer que eu minta, que eu faça coisa errada para conseguir essas milhões de almas. Eu tenho que ir pela porta estreita. Porta larga não. Então, muitos são aqueles que são chamados, mas poucos são escolhidos. Não adianta encher a igreja. Como eu te falei, a hipocrisia está dentro da igreja. Não existe uma palavra verdade porque existe o medo de magoar. Então se fala muito de flores e pouco se fala do espinho. E eu praticamente só estou pregando espinho. Tem que se abrir os olhos das pessoas para que vejam. Porque Ezequiel foi latente em dizer: tu que habita no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não vê, tem olhos, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Porque as pessoas têm essa mania, elas querem ouvir as coisas boas, as coisas ruins não. Então, não existe como você dizer que você é um camarada que está na presença de Deus com honestidade. Ou você caminha pela palavra, ou você não caminha. Não adianta você se desviar da palavra para agradar a muitos. Eu prefiro desagradar muitos e salvar um verdadeiramente com a verdade de que com mentiras. Agora a igreja se preocupa muito em captar dinheiro, em trazer bens para dentro da igreja, dizendo que eu vou montar outras igrejas, vou pôr cultos no ar, televisão, rádio. E meu amado, se preocupa com o que Deus tem falado na palavra. Se preocupa em orientar aqueles que estão sobre a sua regência. Se preocupa em dizer a verdade para aqueles que estão debaixo da sua mão, da sua inteligência, daquele que Deus te entregou. É muito melhor você ficar com 10 ovelhas mais salvas do que 1000 sem salvação. Então, ande sobre essa palavra. Eu só tenho trazido essas pregações dentro da palavra. E a palavra não desmente. A palavra não existe meio de ficar tirando para cá ou para lá. Não existe duas versões de palavra. Eu trabalho no texto e no contexto. Não tem, tudo eu trabalhei dentro do texto, dentro do contexto. Por quê? A palavra de Deus fiel. E Deus procura fiéis na terra. Salmo 101. Então, cadê os fiéis dentro da igreja? Cadê aqueles que se dizem fiéis? Não, eu vejo muita hipocrisia. Então, eu não estou aqui para criticar, mas estou dando um alerta. Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja perfeita. Tá certo que o homem é bem difícil de aperfeiçoar, de lapidar, é difícil. Mas se ficar fugindo da palavra para angariar mais membros, quanto mais membros, mais dízimo. Não. Salve-se poucos, mas salve dentro da verdade, dentro da palavra. Para que ninguém se desvie do caminho. Então, eu estou dizendo isso para dar um alerta. Eu não estou aqui para criticar nada. Deus me colocou como profeta para falar a verdade. E todos os profetas da Bíblia, os heróis da Bíblia, eles foram apedrejados, eles foram chicoteados, foram colocados em prisões, sabe por quê? Disse a verdade. Acabe conclamou um profeta no tempo dele, porque ele disse para o profeta: eu quero que você me diga somente a verdade. Quando ele percebeu que o profeta estava falando mentira, aí ele falou: não, fala a verdade.
Quantas vezes te chamei para você falar a verdade? Porque os outros profetas falam assim, olha, fala para o rei, todo mundo aqui agradou o rei do jeito que ele queria, mas fala a verdade. E aí o próprio rei percebeu que ele estava mentindo. Falou, não, eu conclamei você para falar a verdade. Acabe falou, não, eu quero que você fale a verdade. E aí o profeta falou que ele ia morrer naquela guerra que ele estava sendo colocado. Então, melhor a verdade. E melhor poucos com a verdade que muitos na perdição. Então, eu quero agradecer a atenção de você. Eu quero agradecer tudo que você ouviu com tranquilidade, teve paciência. Mas é uma palavra de um profeta. Se eu disser como o profeta falou, por 3 anos e meio choverá nessa terra, o profeta falou. Deus sabe. Então, seja mais fiel à palavra. Porque muito mais você tem que cuidar da sua própria alma. A tua alma vale muito mais que 1000, porque é para você. É a tua consciência, é você que vai estar no inferno ou no céu. Você tem que cuidar da sua alma. Para cuidar da sua alma e cuidar da alma de outros também, tem que ser dentro da palavra, na verdade. Sem passação de mão na cabeça. Porque eu prefiro muito mais a inimizade do ímpio de que enganá-lo. Porque se eu enganar ele, eu engano a mim. Se eu enganar a mim, eu estou enganando a Deus. E se enganar a Deus, eu estou fora da salvação. Então se preocupe você com a sua própria salvação. Ela é muito importante. Porque se você procurar a sua própria salvação, você estará dentro da palavra. E dentro da palavra você vai salvar, não digo milhões, mas que você pode salvar 10. Você não esconder a sua moedinha embaixo da terra. Que você tenha 2 moedinhas, multiplique por 2, dá 4. E assim por diante, 5 moedas, 10. É melhor esse pouco do que você perder sua própria alma. Então, fique com essa palavra. Eu abençoo você, a tua igreja, a tua paciência que teve comigo. E que o Senhor venha trabalhar na sua vida, porque você trabalha na palavra. E que Deus venha abençoar o teu ministério grandemente. É o que eu desejo e abençoo em nome de Jesus.